Como é que vocês estão? Dormiram bem? Como é que tá o coraçãozinho? Como é que está a alma? Que às vezes a alma tá tão machucada, né? Eu tava vendo agora de manhã um psiquiatra falando que você não deve falar 7 coisas, acho que 6, que você não deve falar com a pessoa que tá com depressão. Ah, isso vai passar. Ah, pense que tem pessoas piores. Lá na África passando fome. Isso é coisa da sua cabeça. Deixa eu ver. Ele falou também assim: isso não é nada, vai passar, né? Vai passar, né, meu filho? Então, se você não tiver depressão, tome cuidado para não ter, né? Muitas pessoas que têm tudo, tem comida, tem arroz, tem feijão, tem carne, tem casa, tem carro, tem moto, que tem depressão. Porque é uma doença da alma. Ela tá dentro de você. São coisas que você aguentou, foram coisas que te fazem feliz, que você aguenta, que você sabe que você não tá tendo força de sair. Então, assim, tome cuidado quando você falar com a pessoa com depressão. Porque quanto mais você fala coisas para magoar, mais depressiva e mais sem vontade de viver essa pessoa vai ter, né? Nós estamos aqui no capítulo 13 do quarto livro do Antigo Testamento, que chama-se Números. Capítulo 13, vamos ler? Jeová disse então a Moisés, versículo 2: Moisés, envie homens para espionar a terra de Canaã, que eu, Deus Pai de Jesus, vou dar aos israelitas. Vocês devem enviar um homem de cada tribo, que é as 12 tribos de Judá, ancestral, que é descendente, né, de Israel. Cada um deve ser maioral. É uma pessoa que tem um cargo de confiança ali no povo de Israel, entre o povo de Canaã, que estava. Porque a terra de Canaã era de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que quando Jacó foi para o Egito, deixou a terra de Canaã sozinha. Então outro povo foi lá e tomou. É igual deixa essa casa aqui sozinha, sair dela ou você sair da sua casa. Aí outra pessoa fala assim: não tem ninguém aqui, eu vou morar ali. Entendeu? Versículo 3. Assim, Moisés os enviou, os homens, do deserto de Parã, conforme a ordem de Jeová. Todos os homens eram dos cabeças dos israelitas, maiorais, pessoas que tinham poder lá. Versículo 4. Esse, não poder como Deus, assim, você vai ser de confiança tal, você vai ser isso. Versículo 4. Esses são os seus nomes. O da tribo de Ruben, a pessoa que foi chamava-se Samuá, que era filho de Zacur. Da tribo de Simeão, a pessoa que foi chamava-se Safate. O Safate era filho de Ori. No versículo 6, da tribo de Judá, quem Moisés mandou foi Caleb. Caleb era filho de Jefoné. Versículo 7, da tribo de Issacar, mandaram Igai. Igai era filho de José. Versículo 8. Da tribo de Efraim, mandaram Oséias ir. Oséias era filho de Num. Num mesmo, começo de número. Versículo 9. Da tribo de Benjamim, irmão mais novo de José, mandaram Palti. Palti era filho de Rafu. Versículo 10. Da tribo de Zebulão, mandaram ir lá para Canaã como, né, espiões, Gadiel, filho de Sodi. Versículo 11, da tribo de José, pela tribo de Manassés, mandaram Gade. Gade era filho de Suzi. Versículo 12, da tribo de Dan, mandaram Amiel.
Amiel era filho de Gemali. Versículo 13. Da tribo de Asser, mandaram um homem chamado Setur. Setur era filho de Micael. Versículo 14. Da tribo de Naphtali, mandaram Nabi. Nabi era filho de Nossa, como é que não? Volfsi. É um V, um O, F, S, I. Versículo 15. Da tribo de Gade, mandaram Geuel, filho de Maqui. Versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espionar a terra de Canaã. E Moisés deu a Oséias, que era filho de Num, o nome de Josué. Então é o Josué. Versículo 17. Moisés, ao enviar esses 12 homens para espionar a terra de Canaã, que era de Abraão, de Isaque e de Jacó, e Deus mandou os homens ir lá espionar para ver que povo que estava lá. Deus já sabia que povo que estava lá, mas mandou espionar. Deus poderia ter espionado? Poderia. Deus poderia ter falado tudo o que acontecia na terra de Canaã? Poderia, mas Deus não quis. Mandou os homens ir lá espionar. Moisés lhes disse, aqueles 12 homens, vão lá à terra de Canaã, para o Neguebe, e então subam à região montanhosa. Versículo 18. Vejam como é a terra, se a terra é boa, e se o povo que mora lá em Canaã é forte ou são fraquinhos, se são poucos ou se são muitos. Versículo 19. Se a terra lá é boa ou se ela é ruim, e se as cidades lá em Canaã e que moram são abertas ou são as fortificadas assim, tem torres, tem muros de pedra. Versículo 20. E descubram se a terra lá é fértil ou é improdutiva, e se há ou não árvores nessa terra. Sejam corajosos, homens, espiões, e peguem alguns dos frutos dessa terra de Canaã. Era então a estação das primeiras uvas maduras. Gostavam de uva, de vinho. Versículo 21. Assim, esses 12 homens de cada tribo partiram e espionaram a terra de Canaã, desde o deserto de Zim até Reob, até Lebo-Amate. Versículo 22. Quando eles subiram, esses homens espiões, que são israelitas, cada um de uma tribo, 12 tribos de Judá, subiram para o Neguebe, chegaram a Hebron, onde viviam Almã, Sesai e Talmai, os Anaquins. A propósito, Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan do Egito. Versículo 23. Quando esses espiões chegaram ao vale de Escol, cortaram ali um ramo com um só cacho de uvas, que tinha de ser carregado numa vara por 2 homens, e trouxeram também algumas romãs e alguns figos que estavam plantados ali. Versículo 24. Eles chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Versículo 25. Depois de 40 dias, espionando aquela terra de Canaã, eles voltaram. Versículo 26. Então foram até Moisés e até Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés mais velho, e a toda a Assembleia de Israel, lá no deserto onde estavam, chamado Parã, em Cádiz, e fizeram um relatório para toda a Assembleia de Israel. Eles mostraram os frutos da terra que eles pegaram de lá, para levar para eles verem que se era boa ou não. Versículo 27. Relataram o seguinte a Moisés. Moisés, vocês pediram aí, Deus pediu a você
que mandasse a gente ir lá na terra de Canaã espionar na terra, se era boa, se tinha frutos, se tinha árvores, se os homens eram fortes, se a terra, a cidade era fortificada, se tinha gente vigiando, se tinha muro. Então nós fomos. Versículo 27. Relatar o seguinte a Moisés: Nós entramos na terra de Canaã, a qual você nos enviou, Moisés. A terra de Canaã realmente mana leite e mel, tá? Uma terra muito boa. Estes são os seus frutos, como para você ver. Versículo 28. No entanto, o povo que mora lá naquela terra de Canaã, eles são fortes. E as cidades de lá que está na terra de Canaã agora são fortificadas. São muito grandes as cidades. Também vimos os Anaquins lá. É um povo chamado Anaquins. Versículo 29. Os Amalequitas moram lá também. Amalequitas moram na terra do Negueb. Os Hititas, os Jebuseus e os Amorreus moram na região montanhosa de Canaã. E os cananeus moram junto ao mar, perto do mar, e ao longo do rio Jordão. Versículo 30. Calebe tentou então acalmar o povo diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente, e com certeza tomaremos posse da terra de Canaã, pois certamente podemos conquistar a terra de Canaã. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido como espiões disseram: não podemos subir contra esse povo que está lá em Canaã, porque são fortes, mais fortes do que nós, povo de Israel. Versículo 32. E insistiram em apresentar aos israelitas um relatório negativo da terra de Canaã, sobre a terra que haviam espionado, dizendo: a terra que percorremos lá de Canaã para espionar é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os homens que vimos lá são de tamanho extraordinário. São gigantes? Versículo 33. Vimos lá os Nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Acho que são anjos, né? Em comparação com eles, parecemos gafanhotos de tão altos que são, tantos aos nossos olhos como aos olhos deles. Nefilins eu acho que são anjos, mas eu vou olhar para vocês. Os anjos tinham relação sexual com as mulheres, e quando os bebês nasciam gigantes, altos demais, cresciam muito, muito rápido. Então, vamos ver aqui o que é Nefilim. Olha o que eu falei para vocês, ó. Eu vim aqui procurar o que é Nefilins. Ó, o que tá falando, o que é Nefilins? Nefilim é um termo derivado do hebraico napal. É um termo que ocorre 3 vezes na Bíblia. Em Gênesis 6:4, em Números 13:33 e Sabedoria 14:6. A Septuaginta traduziu o termo pela palavra grega que significa literalmente nascido da terra, e as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. A Bíblia fala em gigantes, filhos de Anak, Nefilins, com 5 metros de altura. Os Nefilins possuem conhecimento de seres infernais e celestiais, de todos os estilos de luta corpo a corpo e manipulação de todas as armas existentes, também tendo reflexos que lhe permitem reagir a ataques 7 vezes mais rápidos que ele. Ele também pode regenerar membros em segundos. Nefilins. Nefilim, substantivo masculino e plural, religião. Os Nefilins são seres gigantescos que descendem da união entre o espiritual
Filhos de Deus, que eram os anjos que vinham. Aí os anjos vinham as mulheres e eles ficaram com desejo das mulheres. Os anjos fizeram sexo com as mulheres. Então, seres gigantescos que descendem da união entre o espiritual, que eram filhos de Deus, que eram os anjos, e o carnal, que eram filhas dos homens, que somos nós aqui, os seres humanos. Então os anjos vinham para ficar na Terra naquela época, aí eles vinham como, tipo assim, a gente via eles, sabe, como ser humano, sim, via, e eles faziam sexo com as mulheres que tinham desejos, aí nasciam gigantes. Vieram em tempos pré-diluvianos, dilúvio, e ficaram conhecidos pelos seus feitos heróicos, os, os filhos de Deus espiritual. Etimologia, origem da palavra nefilins, do hebraico nupilim, caído, anjo caído, de NPHL, cair. Satanás, os anjos que estavam com Satanás, que foi mandado para cá, anjo caído. Nefilim são criadas apenas se sua mãe angelical tem a sua graça durante a concepção dele. Se um anjo transar com um humano e estiver sem a sua graça, o descendente será completamente humano. Então, para você ver que eram anjos que faziam sexo com mulheres humanas como nós. Nefilim são criadas apenas de sua mãe angelical, que tem a sua graça durante a concepção do filho. Se um anjo transar com um humano e estiver sem a sua graça, a graça de Deus, o descendente será completamente humano.